Bate nele, bate nele. Eu coloquei uma questão de ordem aqui, colegas. Se vocês forem procurar antes da gente entrar no relatório da DENC, vocês forem procurar lá no item dos colegas da seccional de Goiás, da avaliação do Conselho Fiscal, vocês vão ver nas últimas 3 linhas que o Conselho Fiscal botou por escrito que ele havia deliberado submeter formalmente à AGO a situação das 2 servidoras que passaram 3 meses recebendo o equivalente à função que tinham perdido por decisão da Assembleia Local. O CFN levantou uma questão, se isso poderia ser replicado pelo país afora ou não, e essa decisão até agora, na minha opinião, está passando batida. Por isso eu pedi essa questão de ordem para a gente saber qual vai ser o encaminhamento dado a isso. Eu fui primeiro consultar o Conselho Fiscal para saber se eles haviam desistido, deliberado diferente, mas não, eles não voltaram atrás em relação a essa intenção. Tá? Então, me parece que antes de fechar o capítulo seccionais, a gente precisaria resolver isso. Colegas, eu tenho uma opinião sobre a questão de ordem, vou para o plenário, senão a gente pode ir ao voto. Me parece que, em que pese a manifestação do Conselho aqui, essa situação é uma situação que, uma vez que foi deliberada pela plenária local, pela Assembleia Geral local, né, ela está dentro da competência da Assembleia Geral local. E uma vez, não, eu entendi, mas aí uma vez que, da mesma forma, isso possa acontecer, isso pode ser replicado, desde que seja submetido à Assembleia local e aprovado, está dentro da competência da Assembleia local, essa resolução. Então, isso pode ser. Isso foi respondido lá naquela discussão, até quando o Conselho decide apenas se coloca apenas para apresentar as contas e não há discussão das contas da seccional em reconhecimento à competência local. Então, na verdade, o que a gente precisaria fazer seria só, para solucionar essa questão de ordem, reafirmar o que está no Estatuto. Essa é uma questão de competência local que precisa cumprir o Estatuto nos termos para a decisão local e pronto. A dúvida se pode ser replicado ou não pode, desde que cumpra o Estatuto e a discussão seja feita corretamente no local. Eu acho que aí a gente mata essa questão de ordem. O Raimundo está se inscrevendo. Diga, Raimundo. Mas não precisa justificar mais não, a gente não está discutindo nem o mérito, é só a replicação, tá? A gente está discutindo mais o mérito disso. Só quero lembrar que essa idêntica situação foi tratada em AGOs anteriores aqui, quando, inclusive, o diretor nacional apresentou uma questão dessa natureza, que disse que foi perseguido pela administração e perdeu a FC, e a plenária autorizou, ratificou um pagamento que foi feito em razão disso. Gente, se não houver questionamento da plenária, que isso é uma atribuição da mesa, eu queria até que os colegas da mesa estivessem aqui, pelo menos para a gente dar uma... Porque isso é uma atribuição, resolver em primeira ordem as questões de ordem é atribuição da mesa. Se a plenária não concorda, a plenária muda a decisão. Mas no primeiro momento, essa é uma atribuição da mesa diretora.
Então, aqui, eu estou apresentando uma proposta de que a gente rejeite a questão de ordem no sentido de que basta a referência ao estatuto, né, que já estabelece a competência da Assembleia Local para a resolução dessa situação. Ok? Pode ser? Sem problema. Alguém que é contra esse posicionamento? Se não tiver questionamento majoritário, a gente mata isso, fica registrado. Foi boa, Gus, levantar, porque esclarece. A gente mata essa questão aqui com a rejeição esclarecida da questão de ordem. Ok? Registrado, então. Matamos, beleza. Pode vir o Conselho Fiscal, só lembrando o pessoal da organização para trazer água e copo aqui.
Boa tarde, colegas. Vamos começar. A gente está com os slides aí sobre dados contábeis, ou sobre dados financeiros, despesas fixas, gastos em AGOs, uma série de informações, só que esses dados a DENC já incluiu no... Só um minutinho aqui. A DENC já incluiu aqui alguns como respostas do CFN, tá? Tá nesse caderninho, que vocês podem verificar. Então, a gente vai adiantar um pouquinho, todo mundo tem isso aqui, depois podem analisar com calma. No site, no portal também da transparência, tem mensalmente divulgado também essas informações. Ok? Vamos iniciar a leitura aqui. Eu vou pular esse primeiro parágrafo aqui, eu acho que pode se dispensar, né? Aqui, os resultados das análises dos documentos desse sindicato relativo à movimentação financeira a partir de julho de 2015. Verificados os demonstrativos contábeis, razão, balancete, balanço diário, os quais atendem à legislação vigente, além do acervo patrimonial da entidade, realizado o inventário físico com base na relação de bens, bem como as certidões negativas de débito relativo a INSS, FGTS, tributos federais, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, Livro de Registro de Empregados e Livro de Inspeção do Trabalho, sendo que neste, até o momento, não existe qualquer registro de inspeção pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Isso significa que o Ministério do Trabalho não fiscalizou o sindicato. Aqui, nesse segundo parágrafo, foram constatados os saldos abaixo nas contas Sinasem, consoante a emissão de extratos e informações obtidas junto ao financeiro da entidade. Vocês desconsiderem esse que está aí no relatório e vocês considerem o que a gente está jogando aí na tela, que a gente ontem pegou dados já mais atualizados e acrescentou mais uma conta que tinha faltado aqui. Esses são os saldos atuais lá nas contas do sindicato. Vamos às constatações. Mês de julho de 2015. Gente, nós fizemos o seguinte. Nos nossos relatórios que estão disponíveis na área lá do CFN, no site Sinasempo, tem todos os relatórios que a gente fez mensalmente de todas as contas. E o que a gente notificou, o que a gente pediu para regularizar. Aqui não constam todos, porque o que a gente entendeu que foi atendido, a gente não foi perder tempo lançando aqui. Quem quiser mais detalhes, só aí no portal da transparência, os relatórios mensais estão lá. Muita coisa foi cumprida. Certo? A gente colocou aqui o que a gente entendeu que ainda não tinha atendido exatamente como foi pedido pelo Conselho Fiscal. Folha 455 da movimentação financeira de julho. Recibos, comprovante de despesas com pagamento de serviço de táxi sem o devido preenchimento do documento. Não havendo informação de quem o tomou, nem o itinerário percorrido e o objetivo do serviço. Isso está acontecendo em todas as seccionais, né? Então, para terem atenção com isso.
Então, a gente solicitou informar no documento o nome do usuário do serviço, o itinerário percorrido e objeto de serviço. Resultado, a gente entendeu descumprido, a gente não constatou o cumprimento disso aqui. Folhas 587 e 591, aquisição de 35 passagens aéreas com a empresa Transtu Transporte Turismo Limitada, no valor total de R$ 24.209,32, sem informar o motivo das viagens e sem juntar os respectivos bilhetes para comprovação e conferência de valores. Solicitou-se a apresentação dos bilhetes cobrados na fatura e justificativa do valor das viagens. Resultado do motivo das viagens. Justificou o motivo das viagens, mobilização do Congresso Nacional, mas não apresentou nem juntou os bilhetes de passagem na documentação. Item 3, folha 592, pagamento a TIM celular no valor total de R$ 3.252,69, sem identificação dos usuários das linhas, sem justificativa do alto valor das contas, sem juntada de comprovante de reembolso de possíveis ligações particulares. Solicitou-se apresentar relatório que demonstre os números de todas as linhas com o nome dos respectivos usuários e valor da fatura. Esclareceu o que motivou o elevado valor das despesas. Apresentar os comprovantes de ressarcimento de possíveis ligações particulares, ou se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Resultado, não foram apresentados os nomes dos usuários das linhas, nem os comprovantes de ressarcimento por eventuais ligações particulares, bem como faltaram 2 faturas. A ausência dessas informações prejudicou o controle das contas. Folhas 812 e 814. Reembolso de despesas a Paula Simone Coelho, no valor de R$ 170, referente contratação de tecladista, tendo por base cópia de recibo. Solicitou juntar o recibo original aos documentos de pagamento. A gente exige original aqui da DENC, porque eles estão aqui, né? As seccionais, a gente ainda tem que aceitar as cópias, né? Resultado, o documento original não foi juntado. Além de ser uma cópia do recibo, o documento não contém elementos essenciais de qualificação que permitam a correta identificação do prestador de serviço, como RG ou inscrição do músico. Folhas 858 e 860. Pagamento da fatura de cartão corporativo no valor de R$ 811,68, referente à aquisição de passagens aéreas e outras despesas. Contudo, não foi possível conferir os gastos por falta de documentos comprobatórios. Solicitou-se a apresentação dos bilhetes e notas fiscais relativos às despesas cobradas na fatura do cartão, nomes dos passageiros e motivação das viagens. Resultado descumprido. Deveria ter sido juntada a cópia das passagens e nota fiscal com o pagamento de cada parcela para viabilizar o trabalho de fiscalização. Folhas 861 e 863. Aquisição de 4 passagens aéreas à empresa Transtu Transporte Turismo Limitada, no valor de R$ 4.082,28, sem os respectivos bilhetes para comprovação. Solicita-se a apresentação dos bilhetes cobrados na fatura e motivação das viagens. Resultado descumprido. Ao contrário do que foi respondido pela DENC, os bilhetes não foram juntados. Folhas 880 a 884. Reembolso de custos processuais a Ibanez, Advocacia e Consultoria, no total R$ 326,94. Observou-se que a GRU foi cobrada em duplicidade. Há 2 cópias da mesma guia, folhas 883 e 884, com códigos de barra e número de processos idênticos, cujos recolhimentos ocorreram em bancos distintos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Solicitou-se o ressarcimento do valor pago em duplicidade, seja, R$ 163,47 aos cofres do sindicato. Resultado, a DENC informou em julho de 2016 que, abre aspas, estaria solicitando a restituição, reembolso, o pagamento de duplicidade. Todavia, até o momento, não informou o número do expediente, tampouco comprovou a restituição. Agosto de 2015, folha 148, 209. Movimento do Caixa do mês de agosto de 2015, com despesas que totalizam R$ 3.312,37, sem nenhuma indicação de autorização, aprovação ou ciência por parte da diretoria. O fato se repete mensalmente. Solicitou-se que todo reembolso de despesa esteja instruído por solicitação de reembolso de quem realizou o gasto, seja táxi, combustível, refeição, passagem e outras, seja por formulário ou e-mail ou de próprio punho e juntado ao comprovante de despesa.
que nas aquisições de material ou contratação de serviço conste o nome do solicitante e este, ao receber o objeto do pedido, ateste na nota fiscal o recebimento do material ou serviço. C, que na planilha demonstrativa das despesas conste espaço para aprovação do diretor financeiro ou plantonista, independente de autorização e aprovação nos documentos das despesas. Folhas 226 a 229. Desculpem, resultado. Embora os gastos apontados tenham aparentemente sido aprovados pela DENC, não consta essa informação formalmente nos documentos. Esse tipo de inconsistência foi corrigido nos meses seguintes. Folhas 226 a 229. Pagamento a Smart Soluções no valor de R$ 1.260,80. Locação de máquina impressora copiadora sem juntada da nota fiscal. Solicitou-se esclarecer o motivo da não juntada da nota fiscal, não dispensar o documento fiscal nos pagamentos seguintes. Resultado, a justificativa da DENC, no sentido de que a empresa é isenta da emissão de nota fiscal. Essa justificativa não foi acatada por esse CFN. A isenção é relativa ao imposto, o que não exime a empresa de emitir nota fiscal. Folhas, aqui, 5/8/2015, item 10. Pagamento da taxa condominial do apartamento de uso da DENC no valor total de R$ 814,00, incluindo fundo de reserva no valor de R$ 34,00 e taxa extra no valor de R$ 100,00, sendo as duas últimas rubricas, normalmente, de responsabilidade do proprietário do imóvel. Sem comprovante do ressarcimento das despesas por parte do proprietário, justificativa que indique a suposta responsabilidade do inquilino pelas referidas despesas. Solicitou-se apresentar os comprovantes de ressarcimento das despesas com fundo de reserva e taxa extra, se for o caso, ou esclarecer o motivo do não ressarcimento das despesas pelo proprietário do imóvel. Resultado, até o momento não houve comprovação da restituição ou reembolso dos valores. Folha 11, ou item 11, folhas 432 e 436. Aquisição de passagens aéreas à empresa Transtur Transporte Turismo Limitada no valor total de R$ 7.852,11, sem ajuntar os respectivos bilhetes aéreos para comprovação e conferência. Solicitou-se a apresentação dos bilhetes constantes da fatura e informação sobre a motivação das viagens. Resultado descumprido. Não houve ajuntado os comprovantes das passagens aéreas. Item 12, folhas 490 e 620. Pagamento a TIM celular no valor total de R$ 3.532,61, sem identificação dos usuários das linhas, sem justificativa do alto valor das contas, sem juntada de comprovante de ressarcimento de possíveis ligações particulares. Observou-se que há ligações interurbanas realizadas na madrugada, com duração de quase 2 horas e custo superior a R$ 120,00, uma única ligação, além de outras que chamam a atenção pelo alto valor e duração da chamada. Solicitou-se a apresentar relatório que demonstre os números de todas as linhas, com o nome dos respectivos usuários e valor da fatura. Esclarecer o que motivou o elevado valor da despesa. C, apresentar os comprovantes de ressarcimento de possíveis ligações particulares, ou, se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Resultado, não foram apresentados os nomes dos usuários das linhas, nem os comprovantes de ressarcimento por eventuais ligações particulares. A ausência dessas informações prejudicou o controle das contas. Quanto à ligação ocorrida na madrugada referida, não houve qualquer justificativa. Item 13, folhas 594, 604, 613 e 682. Pagamento de juros e multa relativos a atraso nas quitações de contas telefônicas da TIM, no valor total de R$ 48,47. Solicitou-se apresentar o comprovante de ressarcimento das despesas nos termos do parágrafo único, artigo 3 do Regulamento Administrativo. Resultado, a justificativa da DENC não foi aceita pelo CFN, porque o vencimento era no dia 25/6/2015 e o pagamento foi feito somente no dia 1/7/2015. Entendo o CFN que haviam meios de se obter a fatura e pagá-la no prazo. Item 14, folha 653 e 657. Ressarcimento, a diretora Paula Patrícia, no valor de R$ 1.568,46, sem informação se já houve o abono dos dias pelo MPU e o consequente ressarcimento à diretoria. Solicitou-se esclarecer se a situação já foi regularizada. Resultado, a justificativa apresentada pela diretora não foi aceita pelo CFN. Primeiro, porque sequer apresentou o contra-cheque comprovando desconto financeiro. Segundo, porque, tendo informado que estava em exercício solitário na direção do sindicato, deveria ter solicitado a licença junto ao MPU, a fim de evitar o desconto financeiro. Terceiro,
tendo ela informado que foi ressarcida pelo MPU no valor de R$ 1.260,75, já deveria ter reembolsado o Sinacem, porque não ocorreu até o momento. Item 15, folha 717,719. Pagamento do cartão corporativo no importe de R$ 1.453,13, sem a devida juntada dos comprovantes das despesas, bilhetes e passagens aéreas. Solicitou-se a juntada dos bilhetes relativos às despesas cobradas na fatura do cartão, nomes, passageiro e motivação das viagens. Resultado, descumpridas, cópias dos detalhamentos não foram juntados. 16, folha. Tá alguma coisa errada aqui. Reembolso à empresa Nazum no valor de R$ 152,77, sem a juntada da nota fiscal que comprova a despesa. Solicitou-se a juntada da nota fiscal o cupom fiscal que originou a despesa. Resultado, descumprido, argumento de que nas aquisições internacionais via internet não emite-se nota fiscal. Embora a justificativa não tenha sido aceita, o CFN entende que, por ter sido a primeira constatação, não será exigido o ressarcimento. Todavia, nas oportunidades vindouras, havendo a recalcitrância, o ressarcimento será exigido. Recomenda-se que, a partir de agora, nessas compras internacionais, sejam juntadas as notas fiscais denominadas invoice, ou, pelo menos, o e-mail que originou a compra. Setembro de 2015. Item 17, folha 27. Pagamento mensal no valor de R$ 500 ao Instituto Mozap. Solicitou-se a entidade representa docentes aposentados, portanto, não guarda aparentemente relação com os interesses da categoria funcional do MPU. Assim, recomendou-se suspender o pagamento. Resultado. Conquanto se tenha registrado a contribuição tenha sido autorizada em AGO, não se fez referência a qual AGO e nem foi realizada a transcrição do trecho da ata elaborada em que se deliberou sobre o tema. Item 18, folha 86. Contribuição sindical avulsa prestada por filiado no valor tal, R$ 238,97, sem identificação. Alô? Sem indicação do mês a que se refere o pagamento e sem o respectivo documento comprobatório de que o valor prestado corresponde, de fato, ao percentual de 0,8% do rendimento bruto do filiado. Solicitou-se, a fim de viabilizar a análise desses fatos, solicita-se informar no comprovante de depósito o mês de referência e contribuição do filiado, juntar o contra-cheque do servidor ao comprovante de depósito, adotar o sistema de emissão de boletos como modalidade de pagamento de contribuição avulsa, a fim de evitar que os filiados depositem suas mensalidades na data e valor que lhe convier, dificultando, assim, o controle e a fiscalização das contas. Resultado, registrou-se que, entre aspas, abre aspas, já foi implantado junto ao gerenciador financeiro do Sinacem a opção de geração de boletos para contribuição avulsas. Está sendo informado auxiliados que devem utilizar essa opção. Fecha aspas. Em consulta à área restrita do sítio eletrônico do sindicato, não foi encontrado o link para imprimir o referido boleto. Caso não tenha sido disponibilizada a função no site, o CFN requer que seja estudada a possibilidade de implantá-la, a fim de facilitar a utilização dessa modalidade de pagamento de contribuição sindical mensal. Folha 192 e 195. Pagamento de 4 multas de trânsito aplicadas nos 2 veículos Sinacem, no valor total de R$ 348,10, sem a devida comprovação do ressarcimento pelo condutor ou a justificativa pela ausência do recolhimento. Solicitou-se apresentar os comprovantes de ressarcimento ou os motivos de não recolhimento aos cofres do sindicato. Resultado, embora a multa não seja de trânsito, decorreu de atraso no pagamento do tributo, multa por atraso e juros moratórios, no valor de R$ 17,22, que também deve ser ressarcida pelo causador do dano. Item 20, folha 206. Aquisição de camisa no valor de R$ 99,80, uniforme do funcionário da seccional do Distrito Federal. Solicitou-se juntada a prestação de contas do termo de recebimento do uniforme, devidamente assinado pelo funcionário beneficiado. Resultado, afirmou-se que, abre aspas, os valores dos uniformes descontados do repasse mensal da seccional sindical do Distrito Federal no mês de outubro de 2015, juntado o termo de responsabilidade do funcionário da seccional do Distrito Federal ao comprovante de pagamento, fecha aspas. Não consta na pasta de movimentação financeira cópia e documentação afirmada.
Item 21, folha 226. Pagamento por meio de suprimento de fundos no valor total de R$ 73,16, relativos à aquisição de 2 camisas na loja Riachuelo, sem a devida indicação do usuário, o respectivo termo de recebimento por parte do recebedor. Solicitou-se a juntada à prestação de contas do termo de recebimento do uniforme devidamente assinado pelo funcionário beneficiado. Resultado, afirmou-se que, abre aspas, uniformes para o funcionário XX, fecha aspas, ponto. Juntado o termo de responsabilidade do funcionário da seccional do Distrito Federal, comprovante de pagamento, fecha aspas. Não consta na pasta de movimentação financeira cópia da documentação afirmada. Item 22, folhas 259 e 286. Pagamento a Transtur Transporte Turismo Limitado no valor de R$ 17.884,56, referente à aquisição de passagens aéreas para participantes da AGO 2015, sem os respectivos bilhetes aéreos para a conferência e vários documentos juntados, aparentemente sem nenhuma relação com o pagamento. Solicitou-se a juntada das respectivas passagens aéreas a fim de possibilitar a conferência das emissões e dos valores cobrados. Resultado, registrou que os vouchers haviam sido anexados. Embora os referidos documentos tenham sido juntados, tal providência apenas não supre a necessidade de se juntar também às passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos seus beneficiários. Item 23, folha 295. Pagamento a Transtur Transporte Turismo Limitada no valor de R$ 7.277,33, referente à aquisição de passagens aéreas sem os respectivos bilhetes para a conferência. Solicitou-se a juntada das respectivas passagens aéreas a fim de possibilitar a conferência das emissões e dos valores cobrados. Resultado, registrou que os vouchers haviam sido anexados. Embora os referidos documentos tenham sido juntados, tal providência apenas não supre a necessidade de se juntar também as passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos seus beneficiários. Item 24, folhas 297 a 305. Reembolso de passagens aéreas José Marcos Lisboa dos Santos, no valor de R$ 295,04, com a inclusão de assistências viagem no valor de R$ 10,40. Solicitou-se justificar a necessidade da contratação do referido seguro ou apresentar o comprovante de ressarcimento da despesa aos cofres do sindicato. Resultado, registrou-se, abre aspas, que foi verificado que não consta a cobrança de R$ 10,40 relativas à inclusão de assistência viagem, e sim que o reembolso foi realizado 90 centavos a maior para o delegado de base citado. Comprovante de ressarcimento e anexo. O comprovante de ressarcimento não foi encontrado. Item 25, folhas 308 e 310. Adiantamento ao Link Park Hotel no valor de R$ 30 mil, sem a juntada do recibo original dos orçamentos e dos orçamentos de pesquisa de preço para a contratação de serviço. Solicitou-se justificar a falta do recibo original no pagamento de valor tão expressivo. B. A juntada dos orçamentos da pesquisa de preço aos documentos que instruem o pagamento, conforme prevê o artigo 12 do Regulamento Administrativo. C. Informar a data que foi feita a compensação do valor adiantado. Resultado, registrou-se, abre aspas, recibo e cotações anexadas. A compensação do valor antecipado foi compensado no pagamento final, demonstrado na nota fiscal emitida no Hotel Link Park, ocorridos em novembro de 2015, com o seguinte numeração de páginas, 1 a 029, fecha aspas. As referidas folhas dizem respeito ao balancete do Sinacempo. Não há a informação solicitada. 26. Folhas 318. Adiantamento ao Link Park Hotel no valor de R$ 62 mil, sem a juntada dos orçamentos de pesquisa de preço, nem justificativa pela falta de pesquisa. Solicitou-se a juntada dos orçamentos de pesquisa de preço para a escolha da contratação, conforme prevê o artigo 12 do Regulamento Administrativo. Resultado, registrou-se, abre aspas, por se tratar de adiantamento, os orçamentos foram juntados no ato da confecção deste relatório e anexados da nota fiscal emitida pelo Hotel Link, ocorridos em novembro de 2015, com a seguinte numeração de páginas, 01 a 029. Cópias estão sendo juntadas ao comprovante de pagamento para facilitar o trabalho de auditoria deste CFN, fecha aspas. As referidas folhas dizem respeito ao balancete Sinacempo, não há informação solicitada. Pasta 2, setembro de 2015.
Item 27, folhas 342 e 343. Pagamento à local web no valor de R$ 59,90, sem especificar a que tipo de serviço de internet se refere o pagamento. Solicitou-se detalhar o serviço. Resultado. Registrou-se, abre aspas, estas respostas estão relacionadas a IP e deve ser iCloud, no uso do setor de comunicação, fecha aspas. Resposta incompreensível para a gente. Item 28, folhas 356, 361. Pagamento a Rainbow Soluções Gráficas no valor de R$ 1.625, sem a juntada de orçamentos de pesquisa de preço. Solicitou-se a juntada dos orçamentos de pesquisa de preço para realizar a contratação, conforme prevê o artigo 12 do Regulamento Administrativo. Resultado. Registrou-se, abre aspas, que o referido serviço foi em caráter de urgência, devido a problemas técnicos com a máquina de Xerox, que após as inúmeras visitas do técnico, a mesma continuou apresentando problemas, o que impossibilitou a impressão das cartilhas que foram utilizadas no grupo de trabalho do Estatuto, sendo que necessitávamos das cópias para amanhã do dia seguinte, entre parênteses, reunião, grupo de trabalho do Estatuto. Portanto, não havendo tempo hábil para realizarmos as devidas cotações, fecha aspas. Embora emergencial, tal justificativa deveria ter instruído os documentos de pagamento do serviço e juntados à pasta de movimentação financeira. Item 29, folhas 429 e 434. Pagamento a suporte gráfico limitado no valor de R$ 1.045, mediante simples cópia de nota fiscal. Solicitou-se a juntada da nota fiscal original à documentação que instrui o pagamento. Resultado. Registrou-se, abre aspas, o envio da nota fiscal foi via e-mail. Entendemos que a falta dos comprovantes originais trazem prejuízo aos cofres do Sinasempro, fecha aspas. A preocupação também é a deste CFN, motivo por que ensejou a solicitação, a qual reitera-se nesta oportunidade. Item 30, folhas 479 e 480. Pagamento com contabilidade no valor de R$ 2.200, mediante simples boleto bancário. Solicitou-se a juntada da nota fiscal à documentação que instrui o pagamento. Resultado. Registrou-se, abre aspas, nota fiscal juntada do documento. Fecha aspas. O documento fiscal não foi localizado. Item 31, folhas 514 e 515. Pagamento à Anasum Tecnologia no valor de R$ 3.458, mediante simples boleto bancário, sem a juntada da nota fiscal de serviço. Solicitou-se a juntada da nota fiscal à documentação que instrui o pagamento. Resultado. Registrou-se, abre aspas, irregularidade sanada com a juntada da nota fiscal comprovante de pagamento. Fecha aspas. O CFN registra que o documento fiscal não foi localizado. Item 32, folhas 527 e 539. Pagamento ao Link Park Hotel no valor de R$ 5.376,03, reunião GT Estatuinte. Solicitou-se a apresentar os orçamentos de pesquisa de preço que serviram de base para a escolha da contratação. B. Informar os nomes dos participantes da reunião. C. Juntar a prestação de contas dos comprovantes de consumos assinados pelos respectivos hóspedes. Resultado. Registrou-se, abre aspas, pesquisa de preço e relação dos participantes anexados. Os documentos não foram localizados por esse CFN. Item 33, folha 540 e 575. Pagamento ao Link Park Hotel no valor de R$ 9.394,69. Reunião GT Estatuinte. Apurou-se a pagamento ao maior no valor de R$ 12,79, correspondente à diferença entre as notas fiscais apresentadas e o valor pago. B. Falta do orçamento de pesquisa de preço do próprio Link Park Hotel. C. Sem indicação dos nomes dos participantes da reunião. D. Sem os comprovantes de consumo com assinatura dos respectivos hóspedes. Solicitou-se o ressarcimento aos cofres do Sinasempro do valor pago a mais. B. A juntada da proposta de preço do Link Park Hotel aos documentos que instruem o pagamento. C. Formar os nomes dos participantes do evento. D. Juntar os comprovantes de consumos assinados pelos hóspedes. Resultado. Registrou-se, abre aspas, os valores lançados na fatura do hotel foram os mesmos da autorização. Na hora do somatório das notas, o próprio hotel calculou de forma equivocada. Está sendo solicitado os reembolsos devidos, anexada a lista de participantes no item anterior, assim como as pesquisas de preço. Esclareço que o consumo extra não é pago pelo Sinasempro, e sim pelos hóspedes. Fecha aspas. Não foi localizada a cópia do requerimento de reembolso ao hotel e também a lista de participantes do evento.
Item 34, folha 608 e 614. Adiantamento a Ednei Matos de Souza, no valor de R$ 582. Verificar se no pagamento final foi deduzido o valor adiantado. Solicitou-se apresentar o acerto final do adiantamento. Resultado, registrou-se, abre aspas, a segunda parcela dos valores devidos ocorreu em janeiro de 2016, com a dedução dos adiantamentos apontados pelo CFN. Cópia do pagamento final juntado ao comprovante de adiantamento para facilitar o trabalho de auditoria, fecha aspas. Para o CFN, o documento não foi localizado na pasta de movimentação financeira referente a janeiro de 2016. Item 35, folha 615 e 619. Reembolso a Marcos Danilo Salvador Araújo no valor de R$ 549,30, sem o pedido de reembolso favorecido e sem os documentos originais da despesa. Recomendamos que todo reembolso seja acompanhado do respectivo pedido de ressarcimento e do documento original da despesa. Resultado, registrou-se, abre aspas, serão aplicadas todas as recomendações pelo CFN relevantes aos pagamentos de reembolso. Requerimento anexado ao pagamento, fecha aspas. O documento não foi localizado. Item 36, folha 623 e 625. Reembolso, de novo, a Marcos Danilo Salvador Araújo, no valor de R$ 575, sem juntar da nota fiscal original. Recomendou-se que todo reembolso seja acompanhado do documento original da despesa. Resultado, registrou-se, abre aspas, serão aplicadas todas as recomendações pelo CFN relevantes aos pagamentos de reembolso. Requerimento anexado ao pagamento, fecha aspas. CFN não localizou o documento. Item 37, folha 626 e 630. Reembolso a Marcos Danilo Salvador Araújo no valor de R$ 268,45, sem juntar dos documentos originais, exceto o de folha 628. Recomendou-se que todo o reembolso esteja acompanhado de todos os documentos originais da despesa, ainda que sejam juntados após o pagamento. Resultado, registrou-se, abre aspas, serão aplicadas todas as recomendações pelo CFN relevantes aos pagamentos de reembolso. Requerimento anexado ao pagamento, fecha aspas. O documento não foi localizado. Item 38, folhas 676 a 677. Ressarcimento à diretora Paula Patrícia da Cunha Malta, no valor total de R$ 2.993,44, sem informação se já houve o abono dos dias pelo MPU e o consequente acerto do reembolso à diretora. Solicita-se informar se a situação já foi resolvida, se sim, apresentar os comprovantes do ressarcimento aos cofres Sinacemp. Resultado, registrou-se que, abre aspas, esclarecimento e contra-cheques encaminhados diretamente pela diretora Paula Patrícia Cunha, ex-CFN, cuja mensagem subscreveu abaixo. Fecha aspas, entre parênteses, seguiu transcrição. A questão não foi devidamente esclarecida, pois, pela leitura da mensagem da senhora diretora, não é possível depreender se ela foi ressarcida integralmente pelo MPF e, por sua vez, ao Sinacemp. Melhor esclarecer. Pasta 3, setembro de 2015, item 39, folhas 821, 967. Pagamento a TIM celular no valor total de R$ 3.354,56, sem identificação dos usuários das linhas, sem justificativa do alto valor das contas, sem juntada de comprovante de ressarcimento de ligações particulares. Solicitou-se a apresentar relatório que demonstre os números de todas as linhas, com o nome dos respectivos usuários e valor da fatura. B. Esclarecer o que motivou o elevado valor das despesas. C. Apresentar os comprovantes de ressarcimento de possíveis ligações particulares ou, se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Resultado. Registrou-se, abre aspas, planilha anexada ao pagamento. Por oportuno, informamos que será publicado o ato administrativo que regulamenta o ressarcimento. Fecha aspas. O documento não foi localizado. Quem quer ler? Sim. Está pronto aqui, pode deixar. Então me boicota. Não. 40. Folhas 996 a 1006. Pagamento ao Link Parque Hotel no valor de R$ 6.515,63. Reunião GT Estatuinte sem a juntada de orçamentos de pesquisa de preço, sem informar os nomes dos participantes da reunião, sem os comprovantes de consumo assinados pelos respectivos participantes. Solicitou-se apresentar os orçamentos de pesquisa de preço que serviram de base para a escolha da contratação. B. Informar os nomes dos participantes da reunião. C. Juntar à prestação de contas os comprovantes de consumo assinados pelos respectivos hóspedes. Resultado,
registrou-se, abre aspas, lista de participantes e orçamentos anexados. Esclareço que a despesa referente ao consumo se refere às refeições, buffet, coffee break, garrafa de café e garrafão de água para a sala auditório. Essas comandas são assinadas pela coordenação do evento. Os documentos não foram localizados. Folhas 1007 e 1047. Pagamento a Link Park Hotel no valor de 5.995. Reunião GT Estatuinte. A. Apurada diferença paga menor no valor de R$ 574,70, sem a justificativa de orçamentos de pesquisa de preço. Perdão. Item B, sem a juntada de orçamento de pesquisa de preço. C. Apurou-se a cobrança de 10 refeições no mesmo dia, 31/8/2015, no apartamento 218, que consta como único hóspede funcionário tal. D. Sem os comprovantes de consumo assinados pelos respectivos hóspedes. Solicitou-se A. Informar o motivo da diferença no valor do pagamento. B. Apresentar os orçamentos de pesquisa de preço que serviram de base para a escolha da contratação. C. Informar os nomes dos participantes da reunião. D. Informar se a cobrança das 10 refeições é realmente devida. Caso positivo, justificar a motivação para o fornecimento das refeições. E. Juntar à prestação de contas os comprovantes de consumo assinados pelos respectivos hóspedes. Resultado: registrou-se, abre aspas, lista de participantes e orçamentos anexados. Esclareço que as refeições dos diretores nacionais e seccionais que se hospedaram no dia 27/8, sendo que a ordem de serviço do evento só é aberta no dia que começa o evento, portanto, dia 28/8/2015, com término no dia 30/8/2015, conforme data de hospedagem. Fecha aspas. Os documentos não foram localizados. Esclarecer melhor, a resposta não atende ao que foi requisitado. Item 42, folhas 1094 a 1098. Aquisição de 6 passagens aéreas para participantes da AGO, a empresa Transtour Transporte e Turismo Limitada, no valor total de R$ 3.662,20. Sem juntada dos respectivos bilhetes para comprovação. Solicitou-se a juntada das respectivas passagens aéreas aos documentos que instruem o pagamento, a fim de possibilitar a conferência das emissões e dos valores cobrados. Resultado: registrou que os vouchers haviam sido anexados. Embora os referidos documentos tenham sido juntados, tal providência apenas não supre a necessidade de se juntar também as passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos seus beneficiários. Folhas 1099 e 1102. A aquisição de 5 passagens aéreas para participantes da reunião GT, a empresa Transtour Transporte e Turismo Limitada, no valor de R$ 3.485,79, sem juntada dos respectivos bilhetes para comprovação. Solicitou-se a juntada das respectivas passagens aéreas aos documentos que instruem o pagamento, a fim de possibilitar a conferência das emissões e dos valores cobrados. Por favor, estou sendo muito rápido? Resultado: registrou que os vouchers haviam sido anexados. Embora os referidos documentos tenham sido juntados, tal providência apenas não supre a necessidade de se juntar também as passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos seus beneficiários. Folhas 1107 a 1177. Pagamento cartão corporativo no valor de R$ 33.948,48, referente à aquisição de passagens aéreas e outras despesas. Falta a juntada de vários bilhetes
e as notas fiscais das demais compras. Solicita-se a juntada de todos os bilhetes aéreos cobrados na fatura do cartão, bem como as notas fiscais das demais despesas constantes da referida fatura. B. Informar os nomes de todos os passageiros e os motivos de cada viagem. Resultado: registrou que os vouchers haviam sido anexados. Embora os referidos documentos tenham sido juntados, tal providência apenas não supre a necessidade de se juntar também as passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos beneficiários. Outubro 2015, pasta 1, item 45, folha 153. Pagamento a Ivanilde Cândido de Oliveira por meio de suprimento de fundo de caixa relativo à prestação de serviços de recepcionista na 19ª AGO, no valor de R$ 689,00, sem a devida retenção dos tributos e contribuições. Solicitou-se informar a fundamentação legal para a não retenção de eventuais tributos e contribuição previdenciária sobre o serviço prestado. Resultado: houve resposta da DENC, invocando o artigo 11, parágrafo 3º do Regulamento Administrativo, com a indicação de que serão aplicadas todas as recomendações pelo CFN relevantes aos pagamentos. A justificativa apresentada não atende ao questionamento feito. Assim, o CFN delibera pela recomendação de que nas contratações seguintes de pessoas físicas haja a devida retenção, sob pena de os responsáveis pela citada contratação arcarem com as despesas pela falta do recolhimento, mesmo porque, assim agindo, o servidor do MPU está praticando aquilo que é combatido no âmbito de suas atribuições funcionais. Ademais, a sonegação de tributos é crime previsto no artigo 1º da Lei 4729, de 14/7/1965. Item 46. Folhas 171, 177, 188, 194, 248, 256 a 257 e 258 a 259. Recibos, comprovantes de despesas com o pagamento de serviço de táxi, sem o devido preenchimento do documento, não havendo informação de quem o tomou nem o itinerário percorrido. Inclusive, alguns não constam nem data, a exemplo da folha 248. Pagamento de táxi no valor de R$ 100, tratando-se de uma cópia, na qual não constam as informações básicas, deslocamento e usuário, ensejando dúvidas quanto à efetividade do pagamento. Solicitou-se, doravante, informar nos documentos o nome do usuário do serviço, o itinerário percorrido e o objetivo da viagem. Resultado: não foi inserido o recibo original informado, trajeto e usuário, corrigindo as informações. Será feita a notificação para o ressarcimento do valor pago. Folhas 196 a 199. Reembolso afiliado no valor de R$ 201,06. Referente despesa de alimentação e transporte com as seguintes constatações. A. Um cupom fiscal totalmente apagado. B. 4 recibos de refeições assinados por pessoas físicas sem identificação do local e do fornecedor das refeições. Recibos idênticos. Letra do preenchimento idêntica em todos os recibos, inclusive o recibo de táxi no valor de R$ 70. Diligência. Realizou-se diligência, certidão anexa, via ligação telefônica do celular da DENC 61 981 22 5340 para o número informado no recibo de táxi 38 9 9955 7286 do senhor Ivo, que informou que o valor da viagem hoje, naquela data, 26/5/2006, custaria R$ 50 e que o recibo fornecido por ele contém placa do veículo e seu CPF, divergindo totalmente do recibo apresentado pelo filiado. Resultado: sobre as despesas de alimentação, este CFN não reconhece os recibos apresentados como documentos hábeis para o tipo de despesa cobrada,
devendo o filiado ressarcir o montante, alimentação e táxi, aos cofres do Sinasempo. A DENC respondeu que solicitou reembolso ao filiado, sem, contudo, apresentar comprovação formal do pedido, e também a eventual resposta do filiado sobre o motivo de não fazer o ressarcimento acima. Deliberação do CFN, manutenção do ressarcimento das despesas. Item 48, folhas 337 e 339. Pagamento a Transtur Transportes e Turismo, no valor de R$ 9.201,32, referente à aquisição de passagens aéreas, sem a juntada dos respectivos bilhetes aéreos. Solicitou-se a juntada das respectivas passagens aéreas aos documentos que instruem o pagamento, a fim de possibilitar a conferência das emissões e dos valores cobrados. Resultado: embora reste comprovada a participação dos filiados na 19ª AGO, devem ser anexados os comprovantes dos voos, imprescindíveis para que sejam comprovadas as despesas. Afinal, como dito acima, mesmo com o registro dos vouchers anexados, esta providência apenas não supre a necessidade de se juntar também as passagens aéreas, de modo que se possa verificar se as passagens foram emitidas e efetivamente utilizadas pelos seus beneficiários. Deliberação do CFN. Será encaminhada sugestão de estudo de desenvolvimento de um sistema que controle os dados relativos às passagens aéreas com informações do tipo usuários, trajetos, datas e valores. Tal instrumento possibilitará que se dê a aferição de eventuais reembolsos, até porque, até o presente momento, não houve qualquer documento que trate da questão, mesmo sabendo de alguns casos em que o filiado não efetuou a viagem e não se tem notícia de eventual ressarcimento. Item 49, folhas 340 e 344. Pagamento a Primus Factoring, Fomento Merck Limitada, no valor de R$ 800,61. Solicitou-se esclarecer o motivo do pagamento a favorecido diferente do prestador de serviço, vez que a confecção das camisetas foi feita pela empresa Global Malharia e Confecções Limitada, microempresa, pelo valor de R$ 795, quantia inferior ao valor pago. Resultado: não foi constatada a devolução de valores, uma vez que não foi encontrado o comprovante da operação. Apresentação da comprovação ou ressarcimento. Item 50, folhas 345 a 358. Pagamento a Vinícius Mioto Menezes Sistemas Microempresa, no valor de R$ 3.900, referente a serviços de votação interativa. Solicitou-se a juntada de pesquisa de preço para a contratação do serviço ou justificativa pela falta da cotação de preços. Resultado: permanece a pendência mencionada acima. Pasta 2, folhas 382 e 383. Pagamento da taxa condominal do apartamento de uso da DENC no valor de R$ 814, incluindo fundo de reserva no valor de R$ 34 e taxa extra, parcela 6 de 9, no valor de R$ 100, sem ressarcimento do fundo de reserva e taxa extra. Despesas de responsabilidade do proprietário do imóvel. Solicitou-se apresentar os comprovantes de ressarcimento dos valores do fundo de reserva e da taxa extra, ou justificar os motivos do não ressarcimento das despesas pelo proprietário do imóvel. Eu queria só fazer um registro aqui, a gente está na página 15, e eu imagino que, graças a Deus, não teve nenhum destaque em nada, né? Perdão. Perdão pela voada. Resultado: não foi encontrado o ofício Sinasemp DENC número 247/2016,
solicitando reembolso à imobiliária e também não há menção sobre o atendimento ou não ao pedido de reembolso. Folhas 460 a 480. Pagamento da taxa condominal das salas da sede do Sinasempo no valor de R$ 2.042,13. Os boletos não especificam o valor do fundo de reserva nem de taxa extra. Contudo, os dois itens constam na receita especificada no balancete do condomínio. Solicitou-se verificar junto à administradora condominal se a taxa extra e fundo de reserva embutidos no valor do condomínio e quais seriam os valores. Caso positivo, os referidos valores deverão ser ressarcidos pelo proprietário do imóvel, salvo previsão contratual em contrário. Resultado: a DENC registrou que, conforme informado pela administração do condomínio Assis Chateaubriand, não é cobrado dos condôminos nem fundo de reserva e nem taxas extras. Só é pago a taxa de condomínio, bem como o uso de área comum. Isso aqui estava entre aspas, me perdoem. Conquanto a administração do condomínio tenha respondido nesse sentido, o boleto de cobrança indica que o valor pago a título de condomínio inclui, sim, fundo de reserva e taxas extras, sendo necessário que o questionamento seja formalizado, de forma que a resposta venha por escrito e com o demonstrativo da não cobrança para que o desencontro de informações seja sanado. Item 53, folhas 607, 603 a 716. Pagamento a TIM celular no valor de R$ 1.773,89, sem identificação dos usuários das linhas e sem juntada de comprovante de ressarcimento de ligações particulares. Solicitou-se a juntar os documentos de pagamento, relatório que demonstre os números de todas as linhas com o nome dos respectivos usuários e valor da fatura, e b. apresentar os comprovantes de ressarcimento de possíveis ligações particulares, ou, se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Resultado: apesar de constar planilhas em pastas à parte, com nomes de usuários e valores destacados, não se tem como aferir se estas ligações seriam particulares ou não. Além disso, a DENC deixou de apresentar justificativas que atendessem ao que foi requisitado pelo CFN, uma vez que não existem indicações de ligações particulares ou não, nem mesmo eventuais ressarcimentos. Item 54, folhas 789 e 816. Pagamento do cartão corporativo no valor de R$ 33.625,59, sendo R$ 30.085 sendo R$ 30.385,16 referentes à aquisição de passagens aéreas sem a juntada de nenhum bilhete que viabilize a conferência dos valores cobrados e da efetiva emissão das passagens. Solicitou-se a juntada de todos os bilhetes aéreos cobrados na fatura do cartão, bem como as notas fiscais das demais despesas constantes da referida fatura. B. Informar os nomes de todos os passageiros e os motivos de cada viagem. C. Juntada de termos de recebimento dos uniformes fornecidos pelo Sinasempo aos seus funcionários, adquiridos nas lojas Riachuelo, folhas 796 e a respectiva pesquisa de preço para a compra dos produtos. D. Informar a destinação dos 5 ternos adquiridos na loja Brosma, no valor de R$ 1.449,95. E. Juntar a pesquisa de preços para a aquisição dos referidos ternos. F. Justificar a realização da despesa no valor de R$ 1.389,94, sem juntada da pesquisa de preços relativa à compra de peças para o veículo Space Fox, conforme folhas 799 e 801. G.
justificar a compra de bens adquiridos na Feira dos Importados, folhas 802, sem a respectiva pesquisa de preço e a destinação destes. H. Justificar a ausência da pesquisa de preço para a confecção dos materiais de folhas 805, no valor de R$ 250, assim como com qual finalidade se deu a compra. I. Informar o objetivo da compra dos materiais constantes dos cupons fiscais de folhas 807 a 810, no total de R$ 401,73. J. Justificar a compra do item constante da folha 811 no valor de R$ 146, sem a devida destinação e pesquisa de preço. K. Justificar a realização da despesa no valor de R$ 1.323, sem juntada da pesquisa de preço, relativa à compra de peças para o veículo Gol, conforme folhas 813 e 816. Resultado: as informações prestadas pela DENC não atendem ao requisitado. Eis que as declarações de que os documentos estariam anexos não se comprovam. Item 55, folhas 817 a 822. Pagamento de despesa relativa à confraternização de servidores da PR Rio Grande do Norte, no valor de R$ 1.640. Solicitou-se a apresentação da devida prestação de contas. Resultado: as informações prestadas pela DENC não foram comprovadas, haja vista a ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas pela Seção Sindical do Rio Grande do Norte. Novembro de 2015, no relatório CFN número 5/2016, de 28 de maio de 2016, em análise das contas do mês de novembro de 2005, novembro de 2015, houve apontamento de horas extras de alguns trabalhadores em total desacordo ao que a legislação prevê, mormente quanto a uns dias antecedendo a 19ª AGO, e principalmente em alguns dias em que esta foi realizada. Há, sem dúvida, a preocupação em preservar os trabalhadores alcançados na análise quanto à divulgação dos seus nomes. Nesse eito, imprescindível a apresentação da tabela abaixo, construída a partir da análise das pastas individuais de assentamentos funcionais, saltando aos olhos a constatação de que em tais pastas não houve qualquer intervalo registrado, caracterizando o trabalho ininterrupto por longo período de tempo. Folha 102, funcionário. A. Omisses. Datas 4 e 5/10/2015. Entrada 8 horas e 10 minutos. Saída 2 horas e 16 minutos do dia seguinte. Total de horas extras 18 horas e 6 minutos. Folha 762. Funcionário B. Omisses. 4 e 5/10/2005. Entrada 8 horas. Saída 1 hora e 20 minutos do dia seguinte. Total de horas extras 17 horas e 20 minutos. Folha 137, funcionário C, Omisses. Datas 28 e 29/9/2015. Entrada no dia 28, 8 horas e 20 minutos. Saída às 2 horas e 40 minutos do dia seguinte. Total de horas extras 12 horas e 20 minutos. 18 horas e 20 minutos. Sendo 11 horas e 20 minutos extras, e eu vou ter que passar para a página seguinte e voltar nessa também para falar do dia 29. Caracas, ficou ruim agora. Me ajuda aqui, presidente. Espera aí, só um pouquinho. 18 horas. Ah, tá. Sendo 11 horas e 20 minutos extras e 13 horas e 47 minutos, sendo 6 horas e 47 minutos extras. No dia 29,
A entrada aconteceu às 6 horas, a saída às 19h30. Total de horas extras, 11 horas e 20 minutos extras e 6 horas... Caracas. Jandiro, abre aí, por favor, que ficou meio em dúvida aqui. Essa tabela partida aqui ficou ruim. Hã? Não, a tabela partida aqui. Pessoal, nós temos o arquivo aqui no micro. É porque ficou confuso aqui quando partiu. Tá? Jandiro, dá para você fazer a leitura aí, por favor, dessa tabela? Ou quer que eu faça? Só a tabela aí. Pronto, Pessoal, só reforçando aí, por favor. A dúvida ficou aqui quanto à folha 137. Vejam que ela passa de uma tabela para outra. Aqui no computador dá para a gente ler detalhadamente. O Jandiro vai fazer isso, por favor. Entendeu o que é que eu vou aprender? Que melhor? Folha 137, C, omisses, 28 e 29 de 9 de 2015, às 8h20, 8 horas e 20 minutos do dia 28, 6 horas, dia 29, 22 horas. 2h40, 19h30, 22 horas e 17 minutos. Total, 18 horas e 20 minutos, sendo 11 horas e 20 minutos extras e 13 horas e 47 minutos, sendo 6 horas e 47 minutos extra. Folha 092, D, funcionário D, omisso. Dias 3, 4, 5 de 10 de 2015. Horário, 9 horas e 20 minutos, 8 horas e 10. Saída. (20 horas e 30 minutos, 2 horas e 16 minutos). Total de horas extras, 11 horas e 10. No segundo caso, 18 horas e 6 minutos. Folhas 969, 978, 980 e 981. Funcionário E, omisso. Dias 4 e 5 de 10 de 2015. Entrada 8 horas e 7 horas, né, do dia 4. Saída 4 horas e 10. Saída 21 horas. Total de horas extras, 12 horas e 30 minutos. No dia 4 e 5 e 20 horas e 10 minutos. Folha 129, F, omisses. Dias 3, 4, 5 de 10 de 2016. Entradas 9 horas, primeiro caso, 9 horas no dia 4, 5 horas no terceiro, né? Saída 23 horas e 30 minutos, 23 horas e 21 horas. Totais de hora extras, 14 horas e 30 minutos, 14 horas e 7 horas. Resultado. Em que pesem as considerações da DENC acerca da falta de registro de intervalo para a alimentação dos colaboradores do Sinasempo, nos dias em que ocorreram a 19ª AGO, não foram aceitas tais justificativas. Primeiramente, porque a teor do artigo 244 da CLT, que trata exclusivamente de trabalhadores que atuam em estradas de ferro, o que não é o caso dos obreiros do Sinasempo, sendo que até aqueles é concedido intervalo para alimentação, enquanto que para estes, mesmo tendo como justificativa o motivo de força maior, o que não se vislumbra nessa ocasião, segundo registros verificados, trabalharam sem qualquer intervalo por longínquas horas seguidas. E, em segundo lugar,
porque o parágrafo 2º do artigo 61 da CLT é taxativo quanto ao limite máximo de 12 horas. Assim, o CFN não acata a justificativa apresentada e recomenda a restituição pela DENC dos valores correspondentes aos intervalos de alimentação de seus trabalhadores que não registraram a pausa para estas nos dias acima. Item 57, folhas 264 a 272. Notas fiscais relativas aos pagamentos das despesas com hotel, nas quais há refeições individuais, sem a devida identificação dos consumidores, nos dias 4 e 5 de 10 de 2015. Solicitou-se informar a identificação dos usuários que foram atendidos fora do horário de utilização do restaurante nas datas acima, assim como os motivos que ensejaram tal atendimento fora do atendimento normal, acarretando despesas extraordinárias. Recomendou-se a confecção de planilha detalhada, sendo possível visualizar usuários dos serviços oferecidos nos eventos do Sinasempro, facilitando a análise dos gastos realizados. Resultado: descumprida a recomendação tocante à planilha detalhada para averiguação dos usuários. Item 58, folhas 289. Despesas relativas ao uso da lavanderia com identificação do apartamento 429, no qual constavam como hospedados funcionários XXYYY, constando gasto de R$ 11,72 para lavagem de roupa. Solicitou-se a identificação de quem requisitou o serviço, cobrando-lhe o devido ressarcimento, por se tratar de despesa não coberta em assembleias da entidade. Resultado: houve o ressarcimento dos valores, porém, não houve justificativa para a despesa irregular. Pessoal, por favor, o CFN solicita 5 minutos aí para fazer uma pausa. Está todo mundo exausto aqui. A plenária está... Tudo bem?